Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar um pouco como calcular o módulo, o argumento e encontrar a forma trigonométrica dos números complexos. Para entendermos melhor as noções de módulo e argumento, utilizaremos o plano de Argand-Gauss para representar geometricamente os números complexos. O plano de Argand-Gauss é geometricamente igual ao plano cartesiano. Então, nós já conhecemos aí a forma algébrica dos números complexos, em que z é igual a mais bi. Esse a é a parte real do complexo. Esse bi é a parte imaginária do complexo. E podem a e b serem representados nesse plano, respectivamente, no eixo de x e no eixo de y, conforme vemos aqui. E o ponto de encontro de A e B é o próprio número complexo, é o Z, na representação geométrica. Então, a gente pode observar que esse ponto é a representação geométrica do número complexo. Para calcularmos o módulo de Z, basta calcularmos a raiz quadrada da norma de Z. Se a norma é A ao quadrado mais B ao quadrado, então o módulo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Podemos observar que o módulo é exatamente essa medida aí da distância entre a origem do eixo do plano até o ponto. Para calcularmos o argumento, que é representado pela letra θ, o argumento de z, esse argumento é a medida do ângulo que vai do eixo de x até o módulo, representado por θ. Podemos observar que aí há um triângulo retângulo e por isso a gente pode aplicar as razões trigonométricas para calcular esse argumento. Então, o seno de θ é igual a B sobre ρ. O cosseno de θ é igual a sobre ρ. Lembrando que ρ é exatamente o módulo. Se fizermos essa regra de 3 aí, o famoso meios por extremos, teremos que B é igual a ρ vezes o seno de θ. E aí, mais uma vez, teremos que A é igual a ρ vezes o cosseno de θ. Então, é daí que surge a forma trigonométrica, substituindo B e A, em que B é ρ vezes seno de θ e A é igual a ρ vezes cosseno de θ. Se nós substituirmos esses valores aí na forma algébrica, teremos a forma trigonométrica, em que Z é igual a ρ, né, que está em evidência, que vai multiplicar o cosseno de θ mais o I que multiplica o seno de θ. Vamos agora responder algumas questões para a gente entender melhor. Né? Em cada questão, nós vamos determinar o módulo, o argumento principal, vamos colocar na forma trigonométrica e colocar a representação gráfica dos números. Primeiro, letra A. A é 3i, o número complexo 3i. Então, nós observamos que esse número aí é um imaginário puro. Por quê? Porque não tem a parte real. Então, se não tem a parte real, A é igual a 0 e B vai ser igual a 3. Se formos calcular o módulo, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, se esse A é 0, 0 ao quadrado é 0. E B é 3, 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 9 é o próprio 3. Então, encontramos aí o módulo que é representado pela letra ρ. Para calcular o argumento, não podemos esquecer que a gente precisa calcular o seno do ângulo e o cosseno do ângulo, justamente para identificarmos esse ângulo. Então, lembrando, o seno de θ é igual a B sobre ρ e o cosseno de θ é igual a sobre ρ. Lembrando que é a partir daí que surge a forma trigonométrica.
Então, calculando o seno, quem é B? B é 3 e ρ é 3 também. Então, 3 sobre 3 é igual a 1. O seno de θ é igual a 1. Quem é A? A é 0 e ρ é 3. 0 sobre 3, 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, o cosseno de θ é 0. E aí a gente tem que recorrer ao ciclo trigonométrico para averiguar, para verificar quem é o ângulo que tem o seno igual a 1 e o cosseno igual a 0. Então, se observarmos bem o ciclo trigonométrico, nós vamos ter aí que é o ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus é π sobre 2. Lembrando que π vale 180. 180 dividido por 2, 90. Então, o ângulo de 90 graus é π sobre 2. Colocando todos esses valores aí na forma trigonométrica, nós vamos ter que a forma trigonométrica desse número é z igual a 3, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i vezes o seno de π sobre 2. E aí nós temos a representação gráfica, onde só vai aparecer o ponto 3 aí no eixo de y. O número menos 5 é um número real, é um complexo sem a parte imaginária. Então, se não tem a parte imaginária, logo B vai ser 0. E o nosso A vai ser menos 5. Calculando o módulo, A, que é menos 5 ao quadrado, vai dar 25. B é 0, então fica sendo raiz de 25, que é igual a 5. Encontramos o módulo, encontramos o valor de ρ. Mais uma vez, para calcularmos o argumento, precisamos saber quem é o seno de θ e o cosseno de θ. Mais uma vez lembrando, seno de θ, B sobre ρ, cosseno A sobre ρ. Quem é o nosso B é 0. Quem é o ρ é 5. Então, 0 sobre 5 é 0. O cosseno é A sobre ρ. A é menos 5 e ρ é 5. Menos 5 sobre 5 vai ser igual a menos 1. Mais uma vez, precisamos recorrer ao ciclo trigonométrico e observar que o ângulo que tem o seno igual a 0 e o cosseno igual a menos 1, esse ângulo é o ângulo de 180 graus, que é representado pela letra π. E aí, substituindo esses valores que encontramos, ou seja, o módulo, o argumento, substituindo na forma algébrica, então nós vamos ter aí que a forma trigonométrica é 5 que multiplica cosseno de π mais i vezes o seno de π. Eu também poderia utilizar z igual a 5 que multiplica cosseno de 180 graus mais i vezes o seno de 80 graus. E aqui nós temos a representação gráfica, onde só temos o ponto menos 5 no eixo de x, lógico, porque esse menos 5 é a parte real e a parte real está sempre representada no eixo de x. E nós temos aí o ângulo de 180 graus. Nesse número complexo, menos 5, menos 5i, nós podemos observar que coincide. A é igual a menos 5 e B também é igual a menos 5. Então, para calcular o módulo, nós teremos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais de menos 5 ao quadrado é igual à raiz quadrada de 50, que vai dar 5 vezes raiz de 2. Para facilitar mais, a gente pode pensar no seguinte: a raiz de 50 é a raiz de 25 vezes 2, porque 50 é 25 vezes 2. E aí, a raiz de 25 é 5. A raiz de 2 ficou raiz de 2 mesmo, né? Esse elemento irracional. Não tem jeito. Então, fica 5 vezes raiz de 2, que é a mesma coisa de raiz de 50. Para calcularmos o argumento, mais uma vez, para não esquecer, o seno de θ é igual a B sobre ρ e o cosseno é igual a A sobre ρ. A gente já sabe quem é B e a gente já sabe quem é ρ, e agora a gente só vai substituir.
Lembrando que é a partir daí que a gente observa que a gente forma essa forma trigonométrica, né? Então, voltando, seno de θ igual a B sobre ρ, vai ser seno de θ igual a menos 5 sobre 5 vezes raiz de 2. Não podemos esquecer que sempre que houver uma raiz no denominador de uma fração, então é necessário racionalizar. E a racionalização nada mais é do que pegar esse termo irracional, essa raiz, e multiplicar pelo numerador e pelo denominador dessa fração. E daí nós vamos ter o resultado, né, de menos 5 sobre 5 vezes raiz de 2, multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2, e o resultado vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, a mesma coisa acontece para o cosseno de θ, porque são os mesmos valores. Então, nós podemos observar que esse ângulo, o seno dele é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também é menos raiz de 2 sobre 2. Podemos observar, então, no círculo trigonométrico, que o ângulo que tem o seno igual a menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2, esse ângulo é o ângulo de 225 graus, que também é representado por 5π sobre 4. Pegando todos esses valores e substituindo aí na forma trigonométrica, nós vamos ter que Z é igual a, quem é o ρ? 5 vezes raiz de 2. Quem é o ângulo? 5π sobre 4, que é 225. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 2, que multiplica o cosseno de 5π sobre 4, mais I, que multiplica o seno de 5π sobre 4. E aí nós temos a representação geométrica e observar, né, o módulo. O módulo é 5 vezes raiz de 2 e o ângulo que se forma do eixo X até esse módulo é o ângulo de 225 graus. A última questão para a gente revisar aqui é o número complexo 1 mais I, que multiplica a raiz de 3. Então, nós temos A é igual a 1, B é igual a raiz de 3, né? Tanto posso dizer 1 mais I vezes raiz de 3, como dizer 1 mais raiz de 3I. Então, quem está multiplicando esse número imaginário é o raiz de 3, que é o B. Para calcularmos o módulo, teremos A ao quadrado mais B ao quadrado, e aí a gente calcula a raiz disso tudo. Então, a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser a raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 mesmo, raiz de 3 ao quadrado é 3, é o próprio 3, né? Porque raiz de 3 ao quadrado vai dar raiz de 9, e aí vai dar o próprio 3. Então, 1 mais 3 é igual a 4, e a raiz quadrada de 4 é 2, como podemos ver aqui. Para não esquecer, mais uma vez, calculando o argumento, o seno de θ é igual a B sobre ρ. Quem é B é raiz de 3. Quem é ρ? ρ é 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2. E aí, nós não temos mais o que calcular. Com o cosseno, é A sobre ρ. A é 1, ρ é 2. Então, 1 sobre 2. Nós também não temos mais o que fazer, né? Somente observar no círculo trigonométrico que o ângulo que tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno igual a 1 sobre 2, esse ângulo é o ângulo de 60 graus, ou seja, π sobre 3, né? E aí, pegando todos esses valores, né, que encontramos, ou seja, o valor do módulo e o ângulo, então vamos substituir na forma trigonométrica em que z é igual a 2, que multiplica o cosseno de π sobre 3, mais i, que multiplica o seno de π sobre 3. E aí a representação gráfica, nós estamos vendo aí, deixa eu colocar aqui o módulo que vai dar origem até o ponto, né, e podemos perceber o ângulo de 60 graus aí nessa representação gráfica. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Bons estudos. Por favor, dê um like e muito obrigado.